começa a estar associada à submissão, à integração em grupos. E, portanto, deixa de ter um estatuto compensador em termos simbólicos para quem entra na vida pública. Aliás, hoje vemos as reações sempre que alguém vai para o governo, sempre que alguém entra, aparece a participar, há uma reação negativa. O que é que ele quer, a quem é que ele se ligou, a quem ele se submeteu. E não vale, a essas pessoas não vale de nada o currículo que têm para trás, porque toda a gente ficam imediatamente identificados como não tendo currículo. Por outro lado, a própria economia, a própria sociedade, isso é outra dimensão, criaram espaços para pessoas com mérito e com talento fazerem pela vida fora da vida partidária. Em contraste, por exemplo, com o que acontecia, por exemplo, no século XIX, em que, de facto, a vida pública, não só porque lá se podia manter uma certa independência, mas porque não havia muito mais coisas para fazer em Portugal, era a vida que aspiravam os homens, porque aquilo era um mundo masculino, os homens educados, isto é, os homens aqueles que saíam da Universidade de Coimbra, que era a grande universidade no século XIX, com as melhores notas, dali um ano ou dois eram deputados, dali a quantos anos dali a mais uns anos eram ministros. Portanto, a vida política era o destino, e deixou de ser. E, portanto, deixou de praticamente a vida política profissional, eu não vou falar de vida pública porque aí ainda há uma capacidade de recrutamento, mas a vida política, a quem se dedica à vida política por inteiro, deixaram de ser os melhores, basicamente. Isto é, deixaram de ser os mais qualificados, os melhores. E a sociedade apercebeu-se disso. Isto é, há uma percepção de que não são aqueles que estão mais qualificados, que são os mais capazes, esses têm outro tipo de atividade. Não acha que essa percepção da sociedade civil é relativamente recente? Ou seja, só com esta última crise que vivemos é que sentimos uma sociedade civil mais dinâmica, mais atenta, mais informada e mais vigilante. E mais queixosa também. E mais queixosa. Isto é, quando as coisas correm bem, ninguém repara, as pessoas reparam menos. Agora reparam mais. Agora reparam até no que não existe e no que existe. Mas agora há esse ónus terrível para quem entra na vida pública. Por outro lado, a própria classe política nunca se conseguiu libertar, digamos assim, dos recursos que usou inicialmente para se instalar, que é o Estado não só o Estado Central, mas o Estado local, isto é, as autarquias, que passaram a ser a base dos partidos políticos. Porque há aqueles que fazem parte do arco da governação em termos nacionais e aqueles que fazem parte do arco da governação local, que é muito maior. E, portanto, não houve capacidade para passarem a basear-se, digamos, na sociedade. E, portanto, eles próprios nunca se sentiram à vontade para efetuar mudanças que seriam sempre mudanças no sentido de limitação do seu próprio poder. No fundo, Portugal enferma do problema de não valorizar a meritocracia, quer dizer, a vários níveis de atividade e também a nível político, ou talvez mais a nível político, as pessoas chegam, ocupam lugares, instalam-se, formam-se interesses, formam-se aparelhos, formam-se grupos, não por questões de mérito, mas porque se faz parte da família, digamos assim. Reparem, em quase todos os países, obviamente, há um elemento de máquina na política. Isto é, não é alguém que subitamente decida entrar na vida pública e que o possa fazer sem colidir ou pactuar com os mecanismos estabelecidos. Isso acontece desde os Estados Unidos até ao resto da Europa Ocidental. Agora, há sistemas que são mais abertos do que outros. O nosso é relativamente fechado. Já foi mais fechado, mas continua ainda bastante fechado. Isto é, as máquinas partidárias têm um peso muito grande, não só na escolha dos representantes a vários níveis, mas depois também no espaço de manobras que lhes dão nas próprias instituições, que é limitado. Isto é, alguém pode entrar no Parlamento porque cai nas boas graças do líder de um partido e depois chega lá e fica absolutamente constrangido e o mérito principal que se espera dele é a fidelidade e a lealdade. Quer dizer... Esse era outro dos aspectos sobre os quais eu gostava de vos ouvir, que é, o Dr. Menino Carreira também tem enfatizado esse ponto, que é a obediência ao líder. Não, isso é fatal. O artigo 151 da Constituição só permite que se seja deputado se sentar numa lista e se for de um partido. Portanto, sem as boas graças do chefe do partido, ninguém é deputado.
Assim, claro. Todos aqueles que a gente lá vê espalhados, foi porque o chefe do partido, enfim, não estou a falar... Independentemente do seu mérito, como exato, é óbvio, às vezes casos com mérito, noutros casos sem mérito, tanto faz. Mas esta dependência era uma dependência logo para entrar. Eu nem sei como é que se entra, porque eu só fui, enfim, em circunstâncias que não vêm ao caso, convidado uma vez para ser deputado, coisa que eu nunca tive a missão de ser de resto e rejeitei. Mas foi em circunstâncias particulares, porque nunca ninguém quis convidar para ser deputado. E acho que tinham boas razões. Mas o Dr. Medina chegou a ser militante do PS, não foi? Fui. Aliás, antes do 25 de Abril já era. Sim. Bom, portanto, mas eu estou a falar da questão do deputado, é que o deputado não é eleito. O partido é que tem tantos lugares. Sim, e eles entram para aquilo que eu chamo de sistema de saco de gatos. São 5, sai 1, 2, 3, 4, 5 e os outros ficam lá no saco. Bom, e portanto entram para ali. Mas depois, para continuarem a fazer política, têm que estar quietinhos e calados. Vou dizer que sim. Quer dizer, é a obediência. Bom, e isto, a meu ver, que criou na vida partidária portuguesa esta situação muito viciosa, porque um sujeito entra para ali, aos 22 anos, aos 25, depois anda por ali, não sei o quê, e aos 35 não tem cá fora nenhuma profissão e tem que viver dentro da vida política. Tem mulher e filhos, e o que é que vai fazer? Se você reparar esta ânsia que o PSD e o PS têm para ser governo, é em grande parte para colocar esta gente. Em grande parte. E estes partidos, por exemplo, o PS esteve lá 6 anos, ou não sei o que é a última. Bom, esteve 16 ou 15. Deve haver umas centenas de pessoas cujas vidas pessoais foram moldadas de acordo com as suas possibilidades políticas. Claro. O que é que essa gente vai fazer? Bom, no PSD é a mesma coisa, nos outros não é tanto ou não é nada. Ora, este é o grande mal. É porque muita desta gente não tem preparação, não tinha experiência da vida, não tem capacidades específicas para coisa nenhuma que se conheça, senão andar ali, digamos, a dizer bem do chefe, a dar umas entrevistas, a fazer uns comentários políticos aqui e ali. Ora, este é que é o grande cancro hoje da vida partidária, é que o Portugal tem uma crise como não tinha, não sei há quanto tempo, o Dr. Rui Ramos é que é historiador, esta nossa crise não se parece nada com a de 83, 84, 77, 78, é uma crise, eu não sei se é de 1890, se teria provocado um desastre tão grande como este. Aliás, é uma grande preocupação que eu tenho, é que tanto de 1890 para 1910, os partidos radicalizaram-se, entraram todos à tarefa, tal como de 1920 em diante. Quer dizer, as vidas partidárias desses períodos históricos tornaram-se tumultuosas com assassinatos. O assassinato de 21, do António Granjo, do Carlos Amai e do Machado Santos, corresponde a uma fase gravíssima. E, oxalá, nós não entremos nessa fase. Oxalá tenhamos essa capacidade. Acha que é possível estabelecer algum tipo de paralelismo ao nível deste tipo de consequências? Ou estamos perante momentos históricos completamente distintos, separados por 100 anos, que nos ajudam a compreender o que aconteceu e o que acontece agora? Os momentos históricos, obviamente, são muito diferentes e estamos a falar de sociedades bastante diferentes. O Dr. Medina Carreira já chamou a atenção para o significado do Estado hoje em dia, não só a dimensão, mas a maneira como integra a sociedade, como as pessoas estão integradas no Estado e não estavam há 100 anos, nem há 50 anos, estavam desta maneira integrados no Estado, isto é, como pensionistas, como funcionários, como estudantes, como utentes dos serviços públicos. Isto dá toda uma dimensão diferente a uma crise do Estado. Nós não temos, curiosamente, aquilo que foi recorrente em crises antigas, que era uma crise monetária, isto é, de desvalorização da moeda, porque não temos hoje moeda, mas temos esta crise do Estado, da capacidade do Estado. Agora, com estas diferenças todas, nós reparamos em algumas dimensões que são análogas a alguns problemas recorrentes. Por exemplo, do sistema político que simultaneamente produz um discurso reformista, isto é capaz de enunciar o que é necessário fazer e depois uma grande incapacidade de o fazer. Isto é, aparentemente, até há um consenso até certo ponto sobre determinado tipo de atuações e depois não acontece nada porque todos eles acham que aquilo é muito difícil e não se pode fazer. Depois temos também, que é característico dos regimes representativos portugueses, apesar das suas características diferentes, que é esta dependência do Estado, isto é, de partidos dependentes do Estado. Era assim na monarquia constitucional no século XIX, foi assim na Primeira República, isto é, uma grande parte da vida partidária passa pelo Estado, pelos recursos públicos, o que dá um desespero à luta política, porque quem está no Estado tem tudo
quem não está não tem nada, quer dizer, e portanto há ali aquela citação do Rodrigo da Fonseca Magalhães, há esse desespero, essa ânsia, é como estar na oposição, fosse estar banido no exílio, uma ânsia enorme de voltar ao poder e quem está no poder, aquela não fazer nada porque que possa perder o poder. Portanto, temos essa característica também. E depois temos também uma característica que é muito recorrente e que temos que compreender de qualquer regime político. Aí não há grande distinção, que é a partir de um determinado momento a luta de posições dentro da elite política, isto é, as vantagens de cada um, e não estou a falar apenas de vantagens materiais, mas também de ter o poder, não ter o poder, predomina sobre qualquer outro fator, isto é, sobre considerações de bem público e até mesmo considerações quase de racionalidade e de sobrevivência. Isto é, há momentos em que os regimes chegam àquele ponto suicidário, como chegou a monarquia constitucional antes de 1910, como chegou a Primeira República em 1926, mas como se deu também o Estado Novo em 1973-74, que é, perante grandes problemas, o problema do Estado Novo em 73-74 era o problema colonial, o problema ultramarino, e como aquilo podia, dependendo da solução, que era um problema bastante grave, e com muitas dimensões, mas como da solução pudesse ser dada ao problema, podia depender as vantagens que uma parte da elite poderia adquirir sobre a outra, há uma paralisação do regime. Sim. E como é que o Dr. Rui Ramos vê a situação do regime atualmente? Não, o regime está sujeito àquele que é o seu teste mais grave desde o início. O Dr. Medina Carreira tem razão, as crises de 77, 78, as crises de 83, 84, 85 foram ajustamentos rápidos, felizes, até porque tinham uma dimensão conjuntural bastante grande. E nós tínhamos uma moeda que era uma coisa... tínhamos uma moeda que permitia entrar, isto é, permitia fazer ajustamentos recorrendo a ilusões monetárias e, portanto, eram ajustamentos menos, desculpe usar a expressão, eram menos democráticos, no sentido em que passavam mais despercebidos, não eram tão claros. Isto é muito diferente ter de pagar impostos ou sofrer inflação. Isto é, o imposto é discutido, o imposto tem de ser votado, o imposto tem o Tribunal Constitucional depois. A inflação aparece e não se sabe. Portanto, houve ajustamentos que se fizeram também bastante radicais, mas houve essa possibilidade. Mas eu gostava de vos ouvir sobre a questão meramente política, porque já registrei, inclusivamente aqui na TV24, afirmações de Diogo Freitas do Amaral e de Adriano Moreira, segundo as quais o regime português atual não tem soluções para a crise. Mas, por outro lado, a sociedade também não tem alternativas para o regime português atual. Isso é uma grande diferença em relação ao passado. Com a ditadura havia uma solução, uma alternativa era a democracia. Em 26, perante a Primeira República, havia uma alternativa, era a ditadura. Em 1910, com a monarquia, havia uma alternativa, era a República. Isto é, as crises do passado coincidiram sempre com momentos em que a sociedade portuguesa ou está dividida ou há um ambiente em que é nítido que há uma outra alternativa. Esta é uma crise especial e, portanto, pode ser uma crise muito prolongada, precisamente porque nós, por um lado, em termos, não quero recorrer àquela ideia do fim da história do Fukuyama dos anos 90, mas por outro lado nós temos um esgotamento de imaginação no sentido em que, e para mim ainda bem, quer dizer, não conseguimos imaginar facilmente alternativas a este tipo de regime do regime que nós temos. Mas por outro lado também temos um enquadramento internacional que nos dá a consciência de que não podemos resolver todos os problemas aqui. Isto é, há um constrangimento europeu. E, portanto, há algo que ultrapassa o debate político aqui dentro. E, portanto, isso baixa a tensão política que no passado era sempre elevada em situações como esta. Mas, Dr. Medina, independentemente do contexto europeu, nós temos uma situação em Portugal que é de uma clara fratura entre os partidos que estão no poder e o principal partido da oposição. Aquilo que aqui assistimos, por isso é que eu remeti à questão para a capacidade do regime ter válvulas de escape para resolver as crises. Nas últimas semanas nós temos assistido a sucessivos apelos para acordos, para entendimentos. O Primeiro-Ministro ultimamente até fala em união nacional, uma expressão criticada por António José Seguro. O Presidente da República diz que mais tarde ou mais cedo estão todos condenados a entender-se e nós não encontramos sinais ao nível do discurso e ao nível da ação que nos permitam pensar que isso irá alguma vez acontecer.
o que penso é que enquanto nós estivermos na União Europeia, no